Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos corrigir o plano de estudo tutorado complementar terceiro ano do ensino médio, a semana de número 2, o PET de número 2. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhuma novidade que é postada aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com sua ajuda, conto com sua colaboração, conto também com a sua participação. E para essa aula, a nossa unidade temática, ou seja, o nosso eixo temático, vai ser justamente a geometria, ok? E nós vamos falar então sobre a inclinação da reta, utilizando aí o coeficiente angular, variação de y sobre a variação de x. Mas antes da gente resolver as nossas questões, eu quero dizer para você que aqui em nosso canal nós temos uma super aula que vai te ajudar a compreender todos os conceitos que vamos utilizar na resolução dessas questões, ok? Você pode clicar no card que está aparecendo aqui acima, ou então pode ir na descrição, vai na descrição dessa aula também, que você também vai encontrar esse link para poder ser direcionado, beleza? Então vamos lá. Olha só. Então, nós temos aqui as nossas questões para fazer as correções. Questão de número 1, que diz o seguinte: a reta que passa pela origem e pelo ponto médio do segmento AB, com A igual a 0,3 e B igual a 5,0, tem qual coeficiente angular? Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa importante é calcularmos o ponto médio, não é isso? Temos que calcular o ponto médio do segmento. Como faz para calcular o ponto médio mesmo? X do ponto A mais x do ponto B sobre 2, y do ponto A mais y do ponto B sobre 2. Então, vamos lá? Ponto médio é igual a x do ponto A, 0, mais x do ponto B, 5 sobre 2, y do ponto A, 3, mais y do ponto B, 0, também sobre 2. Nesse caso, encontramos como ponto médio os pontos, as coordenadas 5 sobre 2, não é isso? 3 sobre 2. Essas são as coordenadas do ponto médio. Então, agora, nós vamos calcular o coeficiente angular. Coeficiente angular da reta é igual a variação de y sobre variação de x. Então, vamos lá. Ponto médio vai ser igual. Que variação de y? Olha, nós temos aí o ponto que eu vou chamar de ponto P, ok? Que é o ponto da origem. Passa pela origem, então ponto da origem, que é 0 e 0. E eu vou chamar o ponto Q, que vai ser o ponto que é do segmento, ok? Que é o ponto médio do segmento AB. Esse ponto Q, que é do ponto médio do segmento AB, vai ser justamente o ponto de coordenadas 5 e 2, 3 e 2. Então, esse ponto aqui é a origem, ok? E esse ponto aqui é o ponto médio. Ponto médio. Então, beleza. Variação de y. O que é a variação de y? É justamente o y da origem, que é o ponto P, menos o y do ponto Q sobre o y do ponto, o x do ponto P menos o x do ponto Q. Nesse caso, então, o ponto que nós queremos saber, que é justamente o coeficiente angular, não é o ponto não, o coeficiente angular, que é o m minúsculo, vai ser igual a y do ponto P, y da origem, 0, menos y do ponto Q, 3 sobre 2, que é o do segmento, ponto médio, sobre 0 novamente, né, que é x do ponto P, menos x do ponto Q, 5 sobre 2. Então, ponto M não, o coeficiente angular vai ser igual a menos 3 sobre 2 dividido por menos 5 sobre 2. Então, menos 3 sobre 2 dividido por menos 5 sobre 2. Perceba que aqui nós temos uma divisão de frações, onde eu tenho aqui, a princípio, a primeira fração. Essa aqui é a primeira fração. E essa daqui é a segunda fração. O que nós vamos fazer? Conserva a primeira fração.
Ok? Então, coeficiente angular vai ser, conserva a primeira fração, menos 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de menos 5 sobre 2? Menos 2 sobre 5. Vamos fazer a multiplicação. Coeficiente angular vai ser igual, menos vezes menos dá mais, 3 vezes 2, 6, sobre 2 vezes 5, 10. 6 décimos, ok? O professor não tem essa resposta, mas dá para simplificar, não dá? Então, vamos dividir em cima por 2 e embaixo também por 2. Onde 6 dividido por 2 é 3. E 10 dividido por 2 é 5. Resultado final, 3 quintos. 3 quintos está em que letra? Está na letra A. Ok, tranquilo? Então, vamos para a próxima. Questão de número 2, que diz o seguinte. A soma do coeficiente angular com o coeficiente linear da reta que passa pelos pontos A, 1 e 5, e B, 4, 14, é. Então, eu tenho o ponto A com coordenadas x de A, y de A, e tenho um ponto B com coordenadas x de B, y do ponto B. Então, vamos lá. Nesse caso, o coeficiente angular vai ser igual a variação de y sobre variação de x. Então, como que a gente faz agora para poder achar os valores, professor? É só substituir. M vai ser igual a variação de y de B menos y de A sobre x de B menos x de A. Ok? Então, M vai ser igual a y de B, 14, menos y de A, 1, sobre x de B, 4, menos x de A, 1. Ok? Então, 4 menos 1 embaixo, 14 menos 5, porque o y de A é 5 em cima. Onde 14 menos 5, você sabe que é 9, sobre 4 menos 1 é 3. Resultado final para o coeficiente angular, 3. Encontramos o coeficiente angular. Muito bem. Continuando aqui, para que a gente possa achar, então, o coeficiente linear, nós vamos utilizar a equação da reta, ok? A equação da reta. E como que a gente faz para poder encontrar essa equação da reta? Então, vamos lá. Y menos y do ponto é igual a coeficiente angular x menos x do ponto. Lembrando que, nesse caso aqui, eu posso pegar quaisquer um dos dois pontos, ok? Então, qualquer um dos dois pontos aí vai me satisfazer, vai me ajudar. Coeficiente angular eu já tenho. Então, qual ponto que nós vamos pegar? Ora, vamos pegar o ponto cujos os números, né, são menores. As coordenadas são menores. Então, nesse caso aqui, vai ser o ponto A. Então, y menos y do ponto A, 5, é igual a coeficiente angular 3, que multiplica x menos o x do ponto, que é 1. Aí fica mais fácil. Y menos 5 é igual. Vamos fazer as multiplicações necessárias. 3 vezes o x inicialmente, depois 3 vezes o 1. Então, nesse caso, vai ficar 3 vezes x, 3x, mais vezes menos, menos, 3 vezes 1, 3. Ok? O 5 está negativo, vem para o lado de cá, com sinal trocado. Então, vai ficar y é igual a 3x menos 3 mais 5. Ou seja, y é igual a 3x mais 2. Finalizamos aqui. Ok? E agora que nós encontramos aqui, ó, a nossa equação reduzida da reta, fica fácil definir o coeficiente angular. Já sabíamos, e aqui, pela equação reduzida, a gente percebe que é o número 3. Então, aqui é o coeficiente angular. Ok? E aqui nós temos esse número que está sozinho, que é o coeficiente linear. Então, nós temos o coeficiente angular e o coeficiente linear. Como a questão pede a soma entre os dois, então nós vamos fazer 3, que é o coeficiente angular, 3 mais 2, que é o coeficiente linear, que é igual a 5. Resultado final. Então, marcamos aqui a letra E nesse caso. Beleza? Tranquilo? Bacana demais. Vamos para a próxima. Questão de número 3 diz assim. A função polinomial do primeiro grau f, definida de R em R, possui coeficientes
angular e linear igual a 2, ok? Então, nesse caso, a função é y igual a 2x mais 2. O que o coeficiente angular me indica? O coeficiente angular indica se a função ela é crescente ou ela é decrescente, ok? Então, nesse caso, como o coeficiente angular é positivo, 2 positivo, então a reta ela é crescente. A A pode ser, a C também pode ser, a D não pode ser, porque é uma decrescente, a letra D pode ser, porque ela é crescente, a letra E também não pode ser, porque ela é uma função que decrescente. Então, nós ficamos em dúvida entre A, C e D, ok? A, C e D. Agora, vamos lá. No caso aqui, nós temos que o coeficiente linear é 2, mais 2. Então, o coeficiente linear sendo mais 2, significa que a nossa função tem que tocar y, ou seja, o eixo da vertical, no valor 2 positivo. Na letra A, é satisfatório isso, ó. 2, toca no 2 em y, positivo. Na letra C, não. Está tocando no 2, só que negativo. Então, a letra C também não pode ser. Ok? Na letra D, pode ser também. Ó. Está tocando no 2, no ponto positivo aqui, ó, no eixo da vertical. Então, ficamos em dúvida entre letra A e letra D. E como nós vamos saber agora, professor, se a gente marca a letra A ou marca a letra D? Olha, nós vamos achar agora onde toca o eixo X, que é o eixo da horizontal. E como que a gente vai saber onde toca o eixo da horizontal? Pega a função 2x mais 2 igual a 0. Ok? Igual a 0. Então, vamos lá. 2x mais 2 igual a 0. 2x igual a menos 2, ok? X igual a menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1. Então, nesse caso, vai tocar o x no ponto menos 1. Onde é que está tocando o x no ponto menos 1? Justamente na letra A, ok? Toca x no ponto menos 1, toca o eixo y no ponto 2. Então, o coeficiente angular, ele me indica se a função é crescente ou decrescente. Positivo, crescente. Negativo, decrescente. Coeficiente linear indica onde toca o eixo y, o eixo da vertical. Agora, se eu preciso saber onde toca o eixo x, que é o eixo da horizontal, é só pegar a função igualar a 0. E aí você encontra tranquilamente onde toca o eixo x. Beleza? Tranquilo? Bom demais. Então, vamos avançar. Próxima questãozinha, questão de número 4 agora. Então, vamos lá. Considere a reta de equação y igual a x menos 2. O gráfico que representa essa reta é, perceba que o coeficiente angular é 1 positivo, o coeficiente linear é igual a menos 2. Ou seja, toca o eixo y no menos 2. Toca o eixo y no menos 2, então nós temos como respostas favoráveis aqui a letra C e a letra D apenas. Então a dúvida é letra C ou letra D. Essas aqui já estão fora. Agora, perceba que na letra C a função é decrescente. Perceba que na letra D a função ela é crescente. Então vamos para o coeficiente angular, o valor de A. Ele é positivo, então a função tem que ser crescente. Olha só a nossa resposta aqui, ó, letra D, ok? Letra D, a nossa resposta. Olha só que legal. Agradecendo demais por você ter assistido até aqui, ok? Encerramos as nossas correções desse PET de número 2 complementar, semana de número 2, ok? Te aguardo então nas nossas próximas correções. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, espero que você tenha aprendido. Quero te convidar para quinta-feira, às 3 da tarde, o nosso quiz do PET, isso mesmo. É a oportunidade que você tem de revisar todos os conceitos aprendidos aqui ao longo da semana, ok? Então teremos o nosso quiz. Quero te convidar para estar conosco. Vou deixar as minhas redes sociais caso você queira seguir. E te aguardo em uma próxima oportunidade onde poderemos estar juntos, ok? Novamente, ó. Tchau, tchau e fui! Até a próxima!